Hoje, em uma das entrevistas na rádio CBN, o apresentador perguntou quem seria Lúcio, se é o mesmo de Zíbia Gasparetto, enfim, existe toda uma especulação. E aí eu respondi que Lúcius é o nome de um departamento espiritual, em que todos aqueles que fazem parte desse departamento espiritual assinam como Lúcius. Assim como tinha Zíbia, recebia uma pessoa do departamento Lúcius, Sandra Carneiro também recebe uma pessoa do departamento Lúcius, e Tiago, aqui em Sergipe, também recebe o departamento Lúcius. Então, na realidade, Lúcius é um todo de uma egrégora espiritual, de um departamento espiritual. Então, sai da mesma fonte de que a Zíbia também respondia, do que a Sandra Carneiro responde. Então, é com muita alegria que aqui a gente materializa a obra Laços do Destino, porque a gente sabe que antes de uma obra ser materializada, já existe no plano espiritual, e esses obreiros da espiritualidade do bem, eles fazem a transmissão amorosa para todos nós. No livro Laços do Destino, vocês vão encontrar personagens que com certeza vocês identificam com vocês em alguns momentos da vida, com algumas pessoas que vocês conhecem. O personagem principal, Caio Duarte de Holanda, ele mora na cidade do Rio de Janeiro, no século XIX, e diante de algumas manifestações mediúnicas, os pais, eles não entendem exatamente o que está acontecendo com o seu filho. À época, poderia ser um surto psiquiátrico, ou para alguns religiosos poderia ser algum processo obsessivo, mas na realidade era a mediunidade do personagem sendo aflorada. Quando a gente fala de mediunidade, para algumas pessoas soa grandes responsabilidades, abnegações, renúncias, mas a gente sempre tem que lembrar que a espiritualidade não é cobradora e sim orientadora. Todos nós temos o nosso propósito. E, amorosamente, a espiritualidade vai nos conduzindo para o cumprimento desse propósito, por meio da mediunidade de forma tranquila e amorosa. Laços do Destino mostra que ninguém aparece na nossa vida ao acaso. Então todos nós temos fiéis professores, mesmo em situações dolorosas. Aquelas pessoas às vezes que te fizeram mal, te fizeram sofrer, que naquele momento às vezes você pensava que você não aguentaria passar por aquela situação. Mas a espiritualidade mostra, por meio de professores na sua vida, disfarçados ali às vezes de situações que você ainda não tem a compreensão na hora, mas que depois você vai agradecer amorosamente por tudo aquilo que você passou. Porque todos nós já nos conhecemos de outras vidas. Com certeza todos vocês que estão aqui nesse auditório, nós já estivemos em outros auditórios da espiritualidade. Porque para a espiritualidade não existe o acaso, mas existem apenas os reencontros que são oportunizados pelo livre-arbítrio. Vocês fizeram uma escolha hoje de estar aqui no lançamento do livro de Lúcius. Por alguma razão, vocês foram impulsionados a chegar até esse museu. Então, no Laços do Destino, alguns personagens são invadidos por raiva, inveja, alguns personagens caem em depressão, mas sempre tem aquele anjo do bem a estender a mão. Acredito que todos vocês, em alguns momentos da vida, já teve alguém que pôde estender a mão para vocês e mostrar que a vida segue e que jamais desistisse de vocês mesmos. Então aqui Caio, ele passa por grandes provações diante da mediunidade dele, diante do percurso que ele segue durante todo o enredo e diante de todas as pessoas que ele encontra no caminho. Porque aqui também no livro Laços do Destino mostra que jamais, uma das grandes regras e princípios da espiritualidade é jamais cobiçar a mediunidade alheia. Cada um nasce com o seu propósito espiritual perfeito. Então jamais devemos querer a mediunidade alheia ou achar que o outro é mais ou menos do que todos nós. Afinal, todos nós somos médiuns, estamos no meio desses dois mundos. Então, Laços do Destino mostra essa sincronicidade perfeita dos acontecimentos, que todos nós estamos interligados. Ainda aqui na história, existem alguns desafios para os pais de Caio, que eles não compreendiam, como eu falei no início, a mediunidade,
E os pais, eles são convidados a passar por um amadurecimento perfeito das suas convicções, das suas atitudes, até que o filho pudesse retornar para casa. Então existe um rompimento e depois existe todo um amadurecimento diante do reencontro. Laços do Destino é um livro que eu sempre falo que ele em que pese seja ditado pelo Espírito Lúcio, mas todo e qualquer ser humano, independente da religião, tem a capacidade e o merecimento de receber essa obra, esse conhecimento. Porque aqui nós não estamos falando de religião neste livro, nós estamos falando da energia pura do amor. E a energia do amor não requer nenhum tipo de rótulo, nem religião. Principalmente no momento atual do nosso planeta, em que vivenciamos atitudes de separatividade, em que na realidade nós devemos sempre prezar pela unicidade, pela integralidade. Então aqui no Laços do Destino, o personagem Caio, ele passa por todas as situações, reconhece alguns companheiros de outras jornadas espirituais e sempre em busca do cumprimento do propósito de vida dele, sem jamais, por mais que seja dificultoso que esteja a jornada dele, sem jamais desistir. E a espiritualidade aqui no Laços do Destino, vocês vão verificar que fala com Caio, que é o personagem principal, por meio de alguns sinais. Tem até uma passagem que um dos mestres, um dos mentores espirituais que acompanha Caio, fala de uma jornada que aconteceu na Galileia, em que tinha um carpinteiro, que ele tinha muita fé, e o carpinteiro, ele todos os dias, ele preparava a casa dele, esperando alguma manifestação de Deus, porque ele era um homem de fé, ele rezava, ele fazia o bem, ele fazia todas as atitudes que a gente entende por ser digno de uma manifestação do divino na vida dele. E então, ele todas as noites ele se ajoelhava e pedia que Deus entrasse na casa dele, que mostrasse efetivamente se ele estava no caminho certo, qual a diretriz efetiva que ele precisava ainda empreender na vida dele. Eis que, em uma noite, um mendigo bate à porta dele, pedindo uma pernoite. Mas aí ele disse que ele não poderia abrigar aquele mendigo, porque senão o mendigo iria sujar a casa dele, porque ele estava esperando Deus. E aí passa um outro dia, e uma prostituta também bate à porta desse carpinteiro, e ele diz que não pode abrir a porta para a prostituta diante do histórico que ele não compactuava. E várias outras manifestações começam a acontecer, até que um pombo branco pousa na janela do carpinteiro e ele enxota também o pombo com medo de adquirir algum tipo de doença, com medo inclusive que o pombo sujasse a janela e a casa dele. Quando ele vai dormir, eis que um mensageiro da espiritualidade fala com ele, dizendo: homem, estive em sua casa por diversas vezes e você não abriu a porta para Deus. Então, são sinais que surgem na nossa vida, pessoas que surgem na nossa vida, desafios que nós temos na nossa vida. Tenho certeza que cada um de vocês tem grandes desafios diante de algumas pessoas, diante de alguns comportamentos a serem amadurecidos, diante de alguns laços familiares que precisam ser refeitos, ressignificados. Mas o importante é que sempre tenhamos fé, que a espiritualidade amiga sempre está conosco, nunca nos desampara. E a espiritualidade jamais nos julga diante de qualquer comportamento que tenhamos. Então o livro Laços do Destino é bastante emocionante. Eu, depois que terminei de escrever junto com o Lúcio e fui fazer a leitura da obra na íntegra, eu fiquei emocionado em muitas partes, em alguns trechos do livro, porque é inevitável que você se identifique ali naquele aprendizado, é inevitável que você não se veja em algum desses personagens ou em todos os personagens um pedacinho de você, porque todos os sentimentos às vezes que a gente coloca debaixo do tapete por achar ou entender que são sentimentos ruins, são sentimentos feios como a raiva, a inveja. Caio, ele aprende junto com a espiritualidade que precisa ser ressignificado, encontrar o lado luz
de todos esses sentimentos? Qual o impulso, qual é o grande aprendizado que esses sentimentos estão trazendo para cada um? Então, o Laços do Destino está disponível para vocês. Desejo uma ótima leitura. Quero receber os feedbacks de vocês depois que vocês finalizarem a leitura. Faço questão que vocês enviem o ponto de vista de vocês diante da obra. E agora em novembro estarei no Rio de Janeiro, lançando na sede da casa lá de Frei Luiz, e depois seguirei todo um calendário traçado pela editora também, para espalhar a palavra aqui contida neste livro ao máximo de pessoas que puder chegar aqui no Brasil, quiçá em outros lugares também do nosso planeta, porque Laços do Destino está sendo um grande divisor de águas aqui exatamente na minha vida, por conta de que agora essa obra está lançada publicamente efetiva a partir de hoje para todo o Brasil. Já está à venda também na Amazon, então se vocês conhecerem alguém que não mora aqui em Aracaju, que não teve a oportunidade de vir aqui no lançamento, pode comprar pelo site da Amazon ou mesmo pela própria editora do Largo de Frei Luiz. Então vocês podem indicar e eu estarei sempre à disposição para tirar algum tipo de dúvida, esclarecer algum trecho do livro que vocês identifiquem. Então, resumidamente, sem contar tanto a história, que eu quero que vocês vivenciem a história do Laços do Destino, vocês vão se deparar com vários sentimentos que são aflorados com os personagens: paz, tristeza, e assim como o grande propósito a ser cumprido. Então, quando a gente se entrega ao fluxo perfeito da sincronicidade dos fatos, a gente jamais duvida dos propósitos que estão a nos acolher diante dessa caminhada espiritual, nessa experiência humana. Então, que vocês possam ser cada dia melhores, sejam suas melhores versões a cada dia, e que esta obra possa fazer a diferença na vida de vocês. Muito grato.